Salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje o podcast do Brasileirão, 37ª rodada. A gente teve o início da penúltima rodada do nosso Campeonato Brasileiro. Infelizmente, para tristeza de alguns e para alegria de outros, o campeonato vai chegando ao fim. Eu particularmente fico triste, né? É sempre um espetáculo à parte esse Campeonato Brasileiro que ainda até essa rodada tinha muita coisa em jogo, pensando em fase de grupos da Libertadores, mas ainda segue com coisa em jogo, né? Que a gente pensar em pré-Libertadores, aquele famoso mata-mata para chegar na fase de grupos. Mas vamos começar pelo São Paulo, tá? Porque o São Paulo se livrou aí desse risco de disputar a fase de grupos. Para quem não se lembra, o São Paulo disputou esse ano, né, a pré-Libertadores e perdeu a partida contra o Talheres, né? Então, para o São Paulo era uma questão muito importante, até mentalmente falando, se classificar diretamente para a fase de grupos, para não ter que passar por uma pré-Libertadores, porque esse ano foi traumático, uma eliminação muito precoce e dessa vez conseguiu confirmar as expectativas e fez a alegria da torcida, fez a alegria da galera jogando em casa no Morumbi, 2-1 para cima do Internacional de Porto Alegre, que agora é, é, disputa apenas, né, segue em jogo apenas disputando a pré-Libertadores, uma vaga na pré-Libertadores e correndo risco, tá? Porque o Goiás pode chegar, o Goiás joga hoje ainda, então o Goiás ainda tem duas rodadas para pontuar e pode tomar essa vaga do Internacional. O Internacional corre sim risco de ficar sem essa vaga, torce contra o Goiás hoje, mas vamos falar rapidinho dessa classificação do São Paulo. Foi um 2-1 de muito respeito com uma grande atuação do Antony. Eu acho que é um desses jogadores da nova geração extremamente promissores e que esse ano passou por altos e baixos, bombou no São Paulo, de repente caiu em descrédito, a torcida pegou no pé e agora ele volta com uma atuação em muito alto nível e talvez um dos principais responsáveis por essa vitória do São Paulo e falando nessa partida especificamente, um dos principais responsáveis por essa vaga direta na Libertadores, tá? Ninguém mais tem chance de alcançar. O Corinthians aí poderia pleitear essa vaga, mas tá a 4 pontos de distância do São Paulo e os dois só tem mais uma rodada. Então o Corinthians chegaria no máximo a 59 pontos e ficaria um do São Paulo. Então não tem mais condições. O São Paulo tem que fazer festa, eu acho que tem que curtir, passou por uma semana tumultuada, alguns resultados negativos, oscilando, né? O Dani Alves dando declarações fortes sobre o clima político, então havia muita expectativa em torno dessa partida, porque é, é, o que a gente queria avaliar é se o São Paulo teria condições, principalmente psicológicas, de seguir, fazer uma campanha de classificação para essa vaga direta na Libertadores. Mas mostrou aí maturidade, mostrou comprometimento, uma partida que valia muito pro Fernando Diniz e pro Raí, tá? Falava-se aí que os dois estavam com carga em risco e essa partida seria decisiva para decidir a permanência dos dois. Eu acho, tá, sinceramente, talvez o Raí até fique para a próxima temporada, mas eu já me arrisquei a dizer algumas vezes aqui no podcast que o Fernando Diniz não deve permanecer pela sequência. É um cara que já teve um tempo para trabalhar e a gente não vê nesse São Paulo um São Paulo com uma característica típica de um time montado treinado pelo Fernando Diniz. Talvez ele tenha mudado alguns conceitos do seu futebol, porque era muito elogiado, era muito ofensivo, mas tomava muitos gols. Nunca foi bem sucedido. Foi mal no Atlético Paranaense, foi mal no Fluminense e chegou no São Paulo, talvez uma situação um pouco mais favorável na tabela, e aí ele pensa e fala, não, vou mudar, vou fazer alguma coisa. Talvez foi isso que aconteceu. Ah, claro que também tem toda a questão interna, que se, se diz, na época disse que foi uma contratação dos jogadores, os jogadores que escolheram, então se foi esse o caso também, ele é um cara que também não tem
tanto comando, ele acaba fazendo muito o que os jogadores querem. Isso é legal e isso é ruim. Legal porque ele tem os jogadores do seu lado, jogadores que compram a sua briga. Ruim porque é um time sem padrão. E isso, para mim, é algo que vem acontecendo muito com o São Paulo. Essa oscilação recente que a gente vê no São Paulo é justamente devido a essa falta de padrão tático. É um time sem características, sem, o São Paulo vai jogar assim, com esses jogadores assim. Não, vez ou outra a gente vê uma mudança, às vezes você vê os jogadores parece que um pouco entregues, um pouco cansados, claro, tá no final de temporada, os caras estão cansados, os caras estão pensando nas férias que eles vão ter, isso faz parte, mas não é pela questão da entrega. Para mim, eu acho que é mais pela questão de manter um padrão de jogo que consiga colocar o São Paulo numa condição de competir com os grandes clubes aí, com que apresentam o melhor futebol do momento. No caso, o Flamengo, o Santos, o Atlético Paranaense, o Grêmio, né, tomou goleada do Grêmio. Então, essa falta de padrão tático atrapalha muito o São Paulo e por isso eu acho difícil, tá? Pessoalmente eu acho difícil a permanência do Fernando Diniz, mas vamos ver, às vezes o futebol nos surpreende, às vezes o Fernando Diniz fica no cargo e se ficar eu vejo como bom para o São Paulo, tá? Eu vejo como bom para o São Paulo porque se houver um consenso de vamos ouvir mais o treinador, deixa ele trabalhar, deixa ele pôr o esquema de jogo dele em prática, é, com essa intertemporada, o ano que vem vai ter uma pré-temporada, então é capaz de a gente ver um time o ano que vem um pouco mais forte, é uma sequência de trabalho. A expectativa é sempre muito boa. Então a gente só o tempo vai dizer, mas, de novo, eu me arrisco a dizer que ele não permanece porque um time como o São Paulo brigar pela última vaga na fase de grupos da Libertadores, com o elenco que tem, com o projeto que foi feito, é decepcionante. Para mim é de certa forma um fracasso, tá? Mas os últimos anos do São Paulo foi assim, então de certa forma não foi um fracasso absoluto, foi até um sucesso. Há quem pense dessa forma, tá? Há quem siga essa linha de pensamento, mas para mim é todo o planejamento que foi feito, da chegada do Raí, da contratação de jogadores, tudo isso que foi feito foi obviamente pensando em títulos. E os títulos não vieram, então para mim, a princípio, é um fracasso desse projeto do São Paulo, mas conseguiu se classificar, né? A torcida eu acho que tem que comemorar, tem que vibrar porque foi sofrido e nesse momento agora o São Paulo segue com a cabeça, agora sim, né? Pode sair de férias, pode descontrair, porque a última rodada é contra o CSA, então os dois não tem nada com nada, o Ceará foi rebaixado nessa rodada, então já dá para curtir. Quem não quiser jogar já pode sair de férias, põe a garotada para jogar. Tem muita coisa aí é, é, que dá para o São Paulo fazer. Né? Essa rodada de repente vale muito para o São Paulo, porque é uma posição a mais na tabela. O São Paulo pode tomar a vaga do Grêmio ainda, tá? Dependendo de uma combinação de resultados. Se o Grêmio perde hoje, perde na última rodada, improvável, mas é possível. E eu já falei aqui, uma posição na tabela é uma posição significativa, ainda mais nesse topo da tabela, tá? A premiação em dinheiro pode, para um clube como o São Paulo, 1 milhão não faz diferença. Faz diferença sim, tá? Então, existe essa possibilidade, claro que é muito difícil, mas se o São Paulo quiser, dependendo do que acontecer hoje, no jogo do Grêmio de hoje, é capaz, é possível sonhar. Se o Grêmio vencer, aí não tem como mais, mas se de repente perder, dá pra, olha, tá aberta aquela vaga ali, dá pra gente tentar chegar. Então, pelo menos hoje, ligar a TV, assistir o jogo do Grêmio, porque pode ser um objetivo a mais esse ano e pode terminar o ano com o bolso um pouquinho mais cheio para ajudar um pouquinho mais o São Paulo no ano que vem. Então tá de parabéns o São Paulo. Pro Internacional não tá, a vida não tá, ai, no desespero. Lógico que essa vaga para fase de grupo da Libertadores estava em jogo, mas agora com essa derrota o foco do Internacional é a pré-Libertadores e o Internacional corre risco sim, tá? O Fortaleza empatou, então o Fortaleza não é mais risco, mas o Goiás ainda segue como um risco e o Internacional, os jogadores até falaram,
né, a gente vai assistir o jogo do Goiás, porque dependendo como for, se o Goiás vence do Palmeiras, o Internacional corre risco e se vê na obrigação de vencer a última rodada. Aí entra aquele componente psicológico, uma pressão, então tem tudo isso que entra em campo e isso importa muito o Internacional, porque para o Internacional também, tá? Essa brigar por essa vaga na pré-Libertadores também de certa forma é um fracasso, tá? O Internacional apostou num planejamento de longo prazo, né? Nesse ano, pelo menos boa parte do ano, na manutenção de um treinador jovem, Odair Helmo. Ele deu um padrão tático para o Internacional. O Internacional se tornou um time, uma equipe muito relevante, muito forte, né? Mas mandaram o cara embora porque ele não conquistou títulos e o Internacional, é, desde a saída do Odair, se descaracterizou de uma forma que hoje é difícil a gente dizer, olha, o Internacional vai ganhar, o Internacional vai perder. É difícil a gente dizer isso. Nessa partida, o Internacional chegou até incendiar o jogo, né? O São Paulo fez 2-0, o Inter diminuiu o marcador, fez um gol, e aí ficou no abafa, tentando buscar um gol de empate, mas realmente no abafa. Acreditem se quiser, o Marcelo Lomba quase fez o gol de empate. O Marcelo Lomba é o goleiro do Internacional. Finalzinho do jogo ele foi para a área e ele cabeceou sozinho, cara. Nossa, mas passou perto do gol e impressionante, né? Acreditem se quiser, mas o Internacional ficou nisso mesmo, tentou no abafa ali, no desespero, cruzamento na área o tempo todo, mas não dava, né? Você vê que tá buscando tentando forçar a barra, né? Aquele ditado água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não deu, né? O São Paulo foi melhor taticamente em campo e mereceu essa vitória. O Internacional, só a vitória importa na última rodada. O Internacional só depende dele, né? Essa partida era difícil de vencer, era fora de casa, contra o São Paulo, um adversário direto no Morumbi. Agora, no final de semana, vai ter uma partida contra o Atlético Mineiro. O Atlético não tem mais nada esse ano, já não está mais rebaixado, tá? Já está na Sul-Americana, não corre o risco de ficar fora da Sul-Americana, então precisa vencer, porque também joga no Beira-Rio, junto com o seu torcedor. Então tem tudo isso entre em campo e se vê agora na obrigação de vencer e tem que vencer. Se é um time que quer mostrar que é, é, segue relevante, segue forte, com jogadores experientes, jogadores com nível técnico muito alto, precisa ir lá e precisa vencer e não pode dar chance pro azar. O Internacional depende só dele para conquistar essa vaga para pré-Libertadores, tá certo? Ainda pode tomar uma posição do Corinthians que sempre eu falo aqui, questão de posição na tabela é uma premiação em dinheiro que pode ajudar esses clubes, tá? Então, para o Internacional, acho que também seria muito interessante pensar na vitória, pensando, obviamente, nessa sétima colocação do Corinthians, tá? Falar rapidinho, Atlético Paranaense e Santos, o Atlético Paranaense venceu o Santos por 1-0, gol do Marco Ruben, despedida do Marco Ruben, né? Acho que a gente tem que elogiar, porque o Marco Ruben está se despedindo, sabe que não vai continuar no clube e é impressionante o comprometimento que tem os jogadores do Atlético Paranaense, né? Eles foram lá, o Marco Ruben fez o seu gol, fez a sua festa de despedida à parte e o Atlético segue impossível nesse final de temporada. É o que eu falei em alguns podcasts atrás, ser rubro-negro está na moda, né? Ser rubro-negro é estar em estado de graça e o Atlético tomou a posição do Grêmio na tabela e tomou a quarta posição do Grêmio nessa tabela. Importante, mais uma vez, eu destaco a premiação em dinheiro. Para quem acha que isso não vale nada, para um time como o Atlético, que tem um orçamento mais limitado, que não tem um patrocínio que dá um caminhão de dinheiro, para o Atlético é muito importante essa quarta colocação. Então, é, é, é um time que segue focado esse final de temporada, trabalhando de forma muito séria, muito comprometida, tá? Cara, uma campanha aí que a gente não pode deixar de destacar e tirar o chapéu. O Santos teve o Felipe Jonathan expulso, mas o Furacão, sob o comando do Eduardo Barros, mostra que não perdeu o fôlego, tá? Eu acho que é promissor
esse início de trabalho do Eduardo Barros. Ah, mas pegou um time voando, mas pegou um time também que foi campeão da Copa do Brasil, já classificado para a Libertadores e que teoricamente não tinha ambição nenhuma na tabela. E agora a ambição do Atlético segue sendo essas posições na tabela que vai garantir uma premiação em dinheiro maior para o Atlético Paranaense. Então, é um início de trabalho muito promissor e uma perspectiva de um ano que vem, um Atlético muito forte. Para quem tinha receio de que o Atlético, não sei como vai ser o 2020 do Atlético, tá na Libertadores, eu não sei se vai bem na Libertadores. A perspectiva é muito boa. Claro que a gente só vai ver isso quando acontecer, porque é um técnico novo, a gente não sabe como ele como ele vai reagir, é uma pressão diferente, é um clima diferente, tá? Mas a princípio, um trabalho dos mais interessantes e a gente tem que aplaudir também a postura do time, a postura do elenco de manter essa pegada, manter o pé embaixo no acelerador e seguir firme, né, nessa busca aí pela quarta colocação, que é possível sim, tá? O Grêmio joga hoje, mas é possível sonhar sim com esse quarto lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. O Santos perdeu e o destaque que eu deixo aqui foi a coletiva pós-jogo do Sampaoli, né? Ele foi perguntado do que o destino dele, perdão galera, ele foi perguntado do destino dele e ele falou que é, não vai comentar, não vai conversar, não conversou com ninguém e nem vai conversar, né? Ele disse que vai primeiro, no final da temporada, conversar com o presidente do Santos, né, ver o que vai definir ali o futuro. Então ele desconversou, né, sobre as especulações do interesse do Palmeiras, o interesse do Racing. Ele falou, né, tratou como especulação tudo isso que está acontecendo. Mas eu falei ontem, né, se você procurar na internet, tem muitos sites aí que dão praticamente como certa essa negociação entre o São Paulo e o Palmeiras, tá? Ele pode não conversar, mas o agente dele, o empresário dele, pode conversar. E aquilo que a gente viu com o Thiago Nunes pode acontecer de novo com o São Paulo. Quem acerta o acordo não é o técnico está focado, ele não está conversando com ninguém, realmente, tá? Mas ele sabe que o empresário dele está negociando, né? Então não precisa fazer esse teatrinho, não, eu estou comprometido, eu não falei com ninguém. Claro que ele também não quer abrir margem para dificultar o trabalho dele nesse final de temporada, né? Ele não quer fazer isso. Ele, ele sabe que ele precisa se manter focado, que ele precisa manter o elenco focado e o elenco concentrado naquilo que tem que fazer, que é seguir pontuando para manter essa vice liderança da tabela. Então ele está focado, ele não quer dar essa margem para abrir mais boatos, para de repente causar um certo desconforto com o elenco. Então acho que ele nesse ponto ele está certo, tá? Mas é, claro que ele pode não estar conversando, mas a gente sabe que o empresário dele tem total liberdade e mais uma vez, tá? É pura boataria, a gente não sabe o que é verdade ou não. Tá? Tem muito site que fala uma coisa, outro site fala outra coisa e a princípio alguns sites de notícia dão como certa essa ida do São Paulo para o Palmeiras, tá? É, promissor, tá? Promissor porque o Palmeiras realmente tem dinheiro para isso. Se o Palmeiras não tiver, a patrocinadora tem. Então, dinheiro para mim, minha opinião é que dinheiro não vai ser um problema para trazer o Sampaoli, no caso, se o Sampaoli realmente aceitar essa proposta, esse projeto novo do Palmeiras, tá certo? Vamos seguir, falar de Corinthians. O Corinthians venceu o Ceará e que momento do Ceará, né? Não podia, uma derrota como essa não poderia acontecer num pior momento, tá? O Corinthians vence, gol do Gustavo, voltando aí a ser relevante no ataque do Corinthians, voltando a ser decisivo, e ele precisa ser porque ele foi muito importante no começo do ano, e ele recuperando a sua forma física e técnica, ele é um cara muito importante para o Corinthians e vai ser muito importante para o Thiago Nunes no ano que vem. Mas o Corinthians vence, garante os 3 pontos e se garante na fase na pré-Libertadores. Tá? O Corinthians não corre mais riscos de ser ameaçado aí de perder essa vaga para a pré-Libertadores, fez a sua parte, acho que era isso que precisava fazer.
rolou aí uma corrente na internet aí para o Corinthians entregar o jogo, para o Ceará, para rebaixar o Fluminense, né? O torcedor ele tira uma onda, ele tira um sarro, mas os jogadores do Corinthians disseram que não iam entregar o jogo, que iam jogar comprometidos, que iam jogar sério, e fizeram isso, fizeram a sua parte. O Ceará, cara, se colocou numa situação muito difícil, tá? Mas muito difícil mesmo, porque essa era a partida dos 3 pontos. Ah, mas você tá falando isso, mas jogou contra o Corinthians, falta de respeito. Não, não é falta de respeito com o Corinthians. É porque é uma partida que o Ceará jogava em casa. Agora, na última rodada, joga contra o Botafogo no Engenhão. Ah, mas o Botafogo não tem mais ambição nenhuma. O Botafogo ainda pode conseguir uma vaga na Sul-Americana. Essa última rodada é importante para o Botafogo. Então, se colocou numa situação difícil, porque agora vai ter que torcer contra o Cruzeiro, tá? A parada do Cruzeiro hoje é muito difícil, mas agora o Ceará não depende só dele, depende também do Cruzeiro. Então, essa era a partida de pelo menos fazer um ponto, não é nem os 3 pontos, pelo menos empatar. E não conseguiu, e o Corinthians fez a sua lição de casa e se garante na pré-Libertadores, tá? Que para o torcedor corintiano não é bom, tá? O torcedor obviamente pensava numa classificação direta, até porque o Corinthians já chegou, tinha chegado no G4 e depois começou a cair, oscilou, mas eu acho que dos males o menor, tá? O Corinthians conseguiu se recuperar a tempo e pelo menos garante essa, por tudo que aconteceu no ano do Corinthians, eu acho que foi bom, tá? Mas pensando no projeto que o Corinthians sempre faz, pensando em títulos, fazendo algumas contratações pontuais de bons jogadores. Esse ano não deu certo, né? Alguns jogadores não funcionaram. Corinthians trouxe, por exemplo, o Ramiro, que não vingou, o Manuel também não é uma unanimidade. Então, o Corinthians se caracterizou nos últimos anos por contratar jogadores bons e baratos, né, de uma certa forma. Este ano as contratações que o Corinthians fez acabaram não vingando, né, os jogadores acabaram não sendo tão protagonistas, e isso contribuiu por um ano um pouco mais difícil para o Corinthians. A perspectiva para o ano que vem, sem dúvida nenhuma, é muito boa, porque traz um excelente treinador dessa nova geração de técnicos. Vamos pular rapidinho, falar de Atlético e Botafogo, tá? Era uma partida que não vale nada para o Atlético, não valia mais nada para o Atlético, mas valia para o Botafogo, que ainda tem a possibilidade sim de se classificar para a Sul-Americana. Então por isso que eu falei, a última rodada contra o Ceará vai ser uma partida muito difícil para o Ceará, importante para o Botafogo, porque essa vaga ainda está em aberto, tá? Pode tomar o lugar aí do Fluminense, é só do Fluminense que dá, tá? Do Vasco já não dá mais, está muito longe. Chapecoense e CSA, tá? A partida que rebaixou o CSA de vez. O Ceará já estava praticamente rebaixado, mas o Ceará precisava vencer as duas últimas partidas e precisava golear. E curiosamente, em vez de golear, foi goleado. Tomou 3-0 da Chapecoense na Arena Condá. E aí sim, agora confirmado o rebaixamento do CSA. Agora matematicamente sem chance alguma de salvação. E o terceiro oficialmente, tá? Virtualmente já estava rebaixado porque era muito difícil. Mas agora sim, oficialmente, o terceiro rebaixado do nosso campeonato. Já falei algumas vezes, a gente lamenta, tá? Porque é um time que veio da Série B e que chegou até a ter um momento bom na temporada, perde o seu técnico no finalzinho da temporada, e eu acho que muito do que aconteceu com o CSA nessas últimas rodadas, de resultados negativos, quando precisava de resultados positivos, também concomitou aí com essa saída do Argel, e a situação já era muito difícil, mas eu acho que teria uma chance um pouco maior se conseguisse manter o, o projeto com o Argel. Infelizmente não deu certo, o CSA é rebaixado e a expectativa é que consiga se reformular e consiga fazer uma temporada no ano que vem interessante, porque é um representante de Alagoas, tá? É um estado que a gente não vê representantes, é algo diferente, e sempre algo que é diferente eu acho que é importante para o futebol, é importante para outros clubes verem, porque isso motiva, isso fala, olha,
o CSA chegou lá, a gente pode chegar também. Não é nenhum absurdo sonhar com isso. Então acho que isso é importante. Infelizmente essa temporada não deu certo, tá? Quando o ano começou, muita gente já dava o CS, já colocava o CSA na lista dos rebaixados, porque é um time tecnicamente limitado, com orçamento limitado. Então foi uma temporada muito difícil, mas eu acho que planejamento é tudo, né? Se conseguir se planejar e conseguir fazer um trabalho como fez a Chapecoense, tá? Nos últimos anos, de chegar, cara, de escalar na tabela, uma ascensão meteórica para a Série A, título de Sul-Americana, né? O Fortaleza vem dando mostra de que com planejamento, com um projeto bem feito, é possível chegar de baixo ser relevante na Série A. Então, existem alguns trabalhos aí para dar confiança de que no futuro é possível retomar o caminho da vitória, retomar uma posição na Série A do Campeonato Brasileiro e fazer uma campanha interessante. Eu destaco mais uma vez o Fortaleza, que já pulou para o Fortaleza, empatou com o Fluminense, jogou no Maracanã, difícil, né? Mas era uma partida que o Fortaleza precisava vencer para eventualmente sonhar com uma vaga na pré-Libertadores. Isso não aconteceu, o Fortaleza já não tem mais chances matemáticas de se classificar para pré-Libertadores, mas está assegurado na Sul-Americana, né? Primeira vez na história do Fortaleza que o Fortaleza se classifica para a Sul-Americana, e o que a gente só pode destacar é o trabalho do Rogério Ceni, só isso. E a gente começa a pensar o que teria acontecido com esse Fortaleza se o Rogério não tivesse saído para comandar o Cruzeiro, né? De repente estaria ali num, num G8, num G6, até sonhando com o G6. Então imagina, nossa, você está pensando muito, está sendo muito otimista, mas seria a continuidade de um trabalho, e aquelas partidas, aqueles resultados negativos que aconteceram com o Zé Ricardo poderiam ter sido os resultados positivos. E aí hoje 3, 6 pontos estão fazendo a diferença para essa classificação para pré-Libertadores. Então a gente começa a pensar, já pensou o que teria acontecido? Seria muito legal. Claro que também é muito legal a Sul-Americana, acho que a gente tem que aplaudir um trabalho que foi muito bem feito, e é o que eu falei. Para quem acha que é impossível competir com grandes elencos, com grandes orçamentos, é só você ver o trabalho que fez o Rogério Ceni, tá? Pega aí qualquer matéria que teve mostrando o trabalho do Rogério no Fortaleza, é impressionante o que ele fez. Mudou o lugar de treinamento, questão de cuidar de gramado, né? Cara, ele fez muita coisa interessante na estrutura do Fortaleza, e isso se reflete dentro de campo. Então tá de parabéns, espero que ele siga à frente do Fortaleza no ano que vem. Pelo menos mais um ano, eu acho que seria interessante, tá? Ele já saiu, teve uma experiência ruim, e de repente o time que ele pode pegar é um time com um nome muito forte, um time vitorioso, mas eu acho que o Rogério tem que considerar que o momento dele no Fortaleza é muito bom. De repente fazer um ano que vem, pensando em Libertadores, pensando eventualmente num título de Sul-Americana, talvez seja um ano muito positivo para Fortaleza. Então acho que seria interessante o Rogério se manter lá, até porque ele conhece muito bem o clube, é muito identificado, é querido pela torcida. Então, minha torcida, obviamente, é para que ele siga à frente do Fortaleza e para que ele consiga fazer um trabalho relevante. E aí sim, uma vez que ele consiga fazer um trabalho de muita expressão, esse ano para mim já é um trabalho muito expressivo, mas de muita expressão mesmo, com um título muito relevante, aí sim pensar num grande clube e chegar com muita moral. Aí sim chegar a peso de ouro, né, com um cara que, olha, vai ser assim, vai ser do jeito que eu quero e ponto final, porque agora eu tenho currículo, agora eu posso pedir. Porque senão ele, ele vai com uma certa moral, mas com um pouquinho de descrédito, como aconteceu com o Fluminense, com o Cruzeiro. Então acho que ele tem que ir para ser o cara, tá? Como aconteceu com o Thiago Nunes no Corinthians. Ele chega no Corinthians para ser o cara, tá? Conquistou títulos importantes com o Atlético Paranaense e agora ele é o manda-chuva, né? De uma certa forma. Ele é um cara que
chega para mandar, né? Ele não chega para um cara importante, mas vai chegar para ser parte do, vai ser só para ser mais um. Não, ele chega aqui como o bam bam bam, o cara da vez. E é isso que eu acho que o Rogério Ceni tem que fazer. Né? Se ele quiser ir para um grande clube, eu acho que ele tem que primeiro focar nesse trabalho que ele pode fazer com o Fortaleza, que realmente é muito promissor, tá? Não acho nenhum absurdo imaginar que Fortaleza vá longe em competições importantes no ano que vem. Só para finalizar, tá? Essa foi a rodada de hoje, e só para finalizar, uma prévia dos jogos que vão acontecer hoje, né? Falei dos jogos de ontem, de quarta-feira, e agora uma prévia do que vai acontecer, de que pode acontecer hoje. A gente tem Grêmio e Fluminense, eu dei grande destaque, é uma partida importantíssima e fundamental para o Cruzeiro, mas é uma partida muito difícil, tá? Porque o Grêmio joga em casa e para o Grêmio a quarta colocação na tabela é muito importante, é relevante para um time que não tem um orçamento estratosférico. Essa grana a mais que entra, ela é muito importante. Então é um jogo que vale muito pro Grêmio, tá? E pro Cruzeiro nem se fala. O Cruzeiro, se quiser aí ter uma chance, ter uma chance maior de se livrar do rebaixamento, precisa vencer essa partida, tá? Porque se vencer, ultrapassa o Ceará, empurra o Ceará para o Z4 e aí na última rodada depende de si jogando em casa para se salvar do rebaixamento e permanecer na Série A. Mas uma partida extremamente difícil, tá? Mais uma vez porque para o Grêmio não é uma partida que despretensiosa e que não vale nada. Vale sim, e isso é importante mais uma vez para um time como o Grêmio que precisa de grana para se reforçar para o ano que vem. Tá? A gente vai ter Palmeiras e Goiás, um jogo que o Palmeiras não faz no Allianz Parque, na sua casa, porque vai ter um evento e o Palmeiras vai fazer a partida do Brinco de Ouro, né? Se eu não me engano, o estádio do Guarani. Então vai jogar como mandante, mas não joga em casa, não joga nem em São Paulo, porque outros estádios em São Paulo não estão disponíveis e vai fazer essa partida aí num local um pouco mais distante, um estádio um pouco menor, uma partida que para o Palmeiras é importante de uma certa forma, porque precisa recuperar os caminhos da vitória, né? Segue com um saldo com uma sequência negativa de não vencer, e é importante porque pode dar ao Palmeiras a chance de brigar pelo vice-campeonato mais uma vez, porque o Santos perdeu do Atlético. Então, uma partida que, para quem acha que não vale nada, vale sim, mas o Palmeiras passou por uma semana difícil, com o presidente criticando alguns jogadores, então é uma partida que a gente vai ter que acompanhar para ver o comportamento do time, porque se o time não render, se o time não se entregar realmente, o presidente falou mal e isso impactou. E os jogadores que estão lá, alguns deles já sabem que não vão jogar. Essa é a maior preocupação. Tá? Se sabe que o cara não vai jogar no ano que vem, então não põe ele para jogar. Precisa pôr jogadores comprometidos, tá? Porque esse ano sim, né, já é um fracasso, mas importa muito essa vice-colocação para o Palmeiras, essa vice-liderança. Então é um partido importante e mas e para o Goiás também nem se fala, porque para o Goiás vencer traz aí de volta o sonho de se classificar para pré-Libertadores. Então, um partido também muito importante, tá? A gente ainda vai ter Bahia e Vasco, partida que para os dois não vai importar muito, tá? Independentemente do resultado, acho que o que vale mais é posição na tabela, mas aí já como é o meio da tabela, a premiação em dinheiro já não é tão relevante, mas é importante também. Dois clubes que não têm orçamentos é, é, tranquilos, tá? E para finalizar, Flamengo e Avaí, o líder contra o Lanterna, né? O campeão contra o rebaixado, o primeiro rebaixado, jogo no Maracanã, partida que a princípio parece fácil para o Flamengo, mas pode ser aquela partida de honra para o Avaí. Então, sempre muito perigoso, tudo pode acontecer. Vou finalizando por aqui hoje, vamos acompanhar esses jogos que faltam, porque são jogos que importam muito ainda, né, nessa definição para 2020 do nosso campeonato brasileiro da Série A, tá certo? Vou me despedindo aqui hoje. A gente acompanha essa rodada. Amanhã a gente está de volta para comentar o que foi essa rodada muito intensa, né, do Campeonato Brasileiro, tá certo? Valeu, galera. Um forte abraço e até amanhã.